Bom, esperando aí um minutinho, guardando o começo oficial do nosso tempo aqui de palavra pastoral, nessa quarta-feira. Sempre gosto de dizer, diretamente da zona rural de Jambeiro, com a internet da roça, que de vez em quando oscila. Ok, aqui no meu relógio já deu 7h30, então vamos começar. Vamos começar, como sempre, com uma palavra de oração, buscando a presença de Deus, porque aquilo que não é feito na direção de Deus não tem sentido algum. Né? Então vamos baixar a cabeça, vamos orar juntos. Pai, mais uma vez estamos aqui, reunidos apesar de distantes, não só por causa da internet, mas por causa do Teu Espírito, Senhor, da Tua Palavra, que nos traz a lembrança que em Jesus nós somos um. Nós precisamos do Senhor, ouvir a Tua voz. Então fala aos nossos corações, a começar pelo meu próprio Pai, que seja um tempo que o Senhor tenha liberdade nas nossas vidas. E nós oramos isso no nome do Senhor Jesus. Amém. Então, irmãos, nós temos tido já algum tempo, mais de um mês, caminhando para 2 meses, né, dessas devocionais via internet. Nós temos ouvido muitas coisas importantes, especialmente para o momento que nós vivemos. Creio que vocês têm desfrutado como eu tenho desfrutado também, né? Temos falado aqui, eu listei fé e confiança no Deus que tem controle da situação, falado sobre perseverança, que é tão importante, né, em momentos de dúvida, né? Gratidão, que nos impulsiona a agir, tem sido um tema que eu particularmente tenho assim me sentido bem movido a falar, né? E semana passada eu estava escutando um desses áudios com o Carlos Icarei, estava falando, né? E em determinado momento, acho que você se lembra, o áudio dele começou a flutuar. Espero que não aconteça isso aqui hoje também. Mas é interessante que subia, ficava assim num nível bastante satisfatório, mas de repente diminuía e quase que não dava para ouvir, mas se você se aproximasse do celular, né, a gente faz isso, né, você conseguia ouvir. Eu, num primeiro momento, eu pensei, que pena, né, porque estava tão boa a palavra que eu estava ouvindo ali, né, mas é interessante, ao mesmo tempo que veio isso, que pena que está flutuando o áudio, me veio assim um pensamento, que bom que posso ouvir, mesmo que seja um pouquinho do que ele está falando, né? Então a gente estava escutando e fazendo sentido, né? E aquele pensamento, que bom que mesmo um pouquinho eu posso escutar, me deu um clique, assim, me fez pensar numa pergunta, né? Será que eu me satisfaço com migalhas? Aí eu coloco para os irmãos. Será que vocês se satisfazem com migalhas, né? Uma quantidade pequena de algo muito maior, né? Quando a gente fala em migalha, está dizendo isso assim. É meio complicado falar sobre migalhas no contexto, no momento que nós estamos vivendo, né? É delicado, porque nós sabemos que estão muitas pessoas que estão passando dificuldades, realmente, inclusive, a ponto de faltar o que comer. Nós devemos ter compaixão dessas pessoas, nos dispormos a ajudá-las, né? Então, eu confesso que eu fiquei um pouco na dúvida de se deveria ou não falar sobre esse tema, mas como eu entendo que é alguma coisa que vem de Deus, me veio a convicção que sim, eu deveria falar, né? Porque nós não vamos estar falando de migalhas de alimento, logicamente, nós vamos falar de outro tipo de migalhas, né? Migalhas de coisas que, na verdade, são importantes para nós. Então, vamos lá. O pensamento moderno, aquilo que normalmente se pensa, é que nós não devemos nos satisfazer com migalhas, né? Nos contentarmos com pouca coisa, né? De alguma coisa, de algo maior, né? E o mundo fala que nós merecemos o melhor, né? Me lembro de um anúncio lá do passado, alguns irmãos mais velhos vão até ali, leve vantagem você também, não é? Nós também somos estimulados a buscarmos ser os primeiros, né? De uma fila, do que é que seja, né? Então, não, você não deve se contentar com migalhas, né? Não querer migalhas, nesse sentido que muitas vezes nós somos pressionados aí até pela sociedade de consumo, na verdade, acaba traduzindo egoísmo, soberba, né? Coisas não boas. Mas e a Bíblia? O que ela fala? Será que ela nos mostra que nós devemos nos satisfazer com migalhas, com um pouquinho, né? Eu pensei sobre isso. Eu cheguei à conclusão que, em certo sentido, não. Como assim? A Bíblia não fala para a gente se satisfazer com migalhas? Não. Migalhas, em certo sentido, não são suficientes para aquilo que a gente lê na Bíblia, né? Pode parecer meio surpreendente, né?
Porque nós devemos almejar as coisas excelentes, né? Nesse sentido, uma ambição sadia. Aqui eu separei alguns versículos, Salmo 34 diz assim: ó, provai e vede que o Senhor é bom. Em 2 Coríntios lemos: que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Nós devemos buscar uma colheita abundante. Paulo falou para os filipenses: quero conhecer a Cristo, o poder da sua ressurreição. E ele prosseguia para o alvo, né, com todo o empenho. Então, em certo sentido, a Bíblia nos estimula a buscar aquilo, cada vez mais, aquilo que tem valor, né? Não querer migalhas nesse sentido é uma expressão de sede por Deus, desejo pela presença de Deus, né? É interessante que eu me lembrei de um hino lá do passado que dizia assim, será que eu vou tentar cantar? Vamos lá, vamos arriscar. Mais de Cristo quero ter, mais do seu amor obter, mais do seu puro e santo amor, mais de ti mesmo, ó Salvador. Então, nesse sentido, sede por Deus, a gente quer muito mais que migalhas, né? Mas também, em outro sentido, sim, migalhas podem e devem nos satisfazer plenamente. Como assim? Né? Então, para entender melhor o que eu estou querendo dizer aos irmãos, vamos ver uma história muito bonita que está lá registrada no Evangelho de Mateus, capítulo 15, versículos 21 a 28. Então, Mateus, capítulo 15, 21 a 28. Então, vou ler para os irmãos aqui. Diz assim: saindo daquele lugar, Jesus retirou-se para a região de Tiro e Sidom. Uma mulher cananeia, ou cananita, como você queira dizer, natural dali, veio a ele gritando: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está endemoniada, está sofrendo muito. Mas Jesus não lhe respondeu palavra. Então seus discípulos se aproximaram dele e pediram: manda embora, pois vem gritando atrás de nós. Ele respondeu: eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. A mulher veio, adorou de joelhos e disse: Senhor, ajuda-me. Ele respondeu: não é certo tirar o pão dos cachorrinhos? Desculpe, não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Disse ela, porém: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Jesus respondeu: mulher, grande é a tua fé, seja conforme você deseja. E naquele mesmo instante, a sua filha foi curada. Então, depois de um atrito de Jesus com os escribas e fariseus, ele vai para uma região, se retira para uma região perto da cidade de Tiro de Sidom, que era uma cidade de gentios, não era do povo de Israel. E de alguma maneira aquela mulher ficou sabendo que Jesus estava ali e veio até ele pedir socorro por causa da sua filha. É interessante que os religiosos lá de Israel, eles rejeitaram Jesus. Mas aquela mulher estrangeira, ela buscava com todas as forças, ela seguia atrás do grupo lá de Jesus, falava que ela gritava, né, pedindo ajuda de Jesus. Você procura ajuda quando tem uma necessidade? A quem você procura por ajuda? Por que você procura essa pessoa por ajuda? Você já teve uma necessidade tão grande que só Jesus poderia te ajudar? Aquela mulher foi insistente, pois confiava que Jesus podia e iria ajudá-la. Ela chamou Jesus de filho de Davi. Por mais incrível que pareça, ela entendia que Jesus era o Messias, enviado por Deus ao povo de Israel. Mesmo conhecendo o coração daquela mulher, porque Jesus, sendo Deus, conhecia, né? Jesus a princípio manteve silêncio. Quando você vê que Jesus mantém silêncio numa determinada situação, é porque algo muito especial está para acontecer. Algumas vezes nós lemos isso nos relatos dos evangelhos. Os discípulos ficaram incomodados com aquela mulher e disseram: manda embora. Nós não sabemos aqui ao certo o que eles queriam dizer com isso, né? Se queriam dizer atende o pedido dela e para que ela vá embora, ou simplesmente livre-se dela, mestre, né? De qualquer modo, seja lá o que tinha no coração deles, né, eles não mostraram compaixão nem pela mulher, nem pela filha dela que estava sofrendo ali. Mas é de se admirar
a persistência daquela mãe gentia, né, estrangeira ao povo de Israel. Ela se coloca de joelhos aos pés de Jesus e fala. Interessante que ela não mais grita, ela fala: Senhor, ajuda-me. Ela não argumentou nada. Ela tão somente reconheceu a sua situação desesperada, a necessidade de socorro. E quando ela fez isso, ela estava adorando ao Senhor Jesus. Você continua a insistir com Deus para que Ele te ajude em tua necessidade? Ou desiste, né, de pedir a Deus ajuda? O diálogo aqui entre Jesus e aquela mulher chega ao seu ponto mais intenso. Jesus então fala que o seu ministério era focado nas pessoas de Israel. Ele até conta uma parábola, uma pequena história, né, dizendo que não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Agora eu falei certo, né? Quando eu li lá o texto eu me confundi, né? Não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Os filhos, com certeza, Jesus se referia ao povo de Israel. E os cachorrinhos, quem seriam, né? Os religiosos judeus consideravam os gentios cachorros de rua, aquele cachorro do tipo que come lixo, bem jogado ali na rua, né? Mas Jesus não é tão grosseiro aqui, né? Não tão agressivo, né, quando ele fala, porque ele usa uma palavra do cachorrinhos, quer dizer um cachorrinho de estimação. Então não é certo tirar o pão dos filhos e lançar para o cachorrinho ali que a gente cuida, gosta deles até, né? Eu fiquei pensando, como é que eu me sentiria se eu fosse aquela mulher e ouvisse essas coisas, né? Será que eu ficaria ofendido e zangado com Jesus? Ah, então sai daqui, vou embora, né? A mulher não fez isso. Você tem vivido situações difíceis, tão difíceis, e você pede há tanto tempo, e sem resposta por enquanto, que fazem você pensar que talvez Deus não se importe com você? Quando a gente lê o diálogo aqui entre Jesus e essa mulher, nós precisamos entender que o Senhor respondeu como ele respondeu, não para humilhar aquela mulher ou destruir a fé dela. Justamente o oposto. Jesus estava caminhando, semelhante como ele fez com Nicodemos, lembra? Justamente o oposto, era para fortalecer a fé daquela mulher. Não estava dificultando a situação para ela, estava conduzindo o diálogo de maneira a ela poder enxergar melhor o que Deus iria fazer na vida dela e com isso aprofundar o seu relacionamento com Deus, que é no relacionamento com Jesus. Tá? É interessante, depois que Jesus falou isso, que não era bom, não é certo de tirar dos filhos e lançar aos cachorrinhos de estimação, a mulher imediatamente aproveitou aquela ilustração que Jesus usou, aquela parábola, e eu creio que era exatamente o que o Senhor tinha planejado para acontecer, né? E falou assim: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Ela não falou isso por esperteza, não deu aquele clique nela para ela responder dessa maneira e ganhar a argumentação. O que ela falou traduzia o coração dela. Nota que a questão que Jesus levantou não era a quantidade de bênção, se seriam migalhas ou não, mas a precedência, a ordem de se dar o alimento. Os filhos são alimentados primeiro do que os cachorrinhos de estimação. O foco de Jesus era Israel. A mulher é quem diz, nas minhas palavras agora, né? Senhor, não precisa me mandar lá para frente da fila, para o início da fila. Basta me dar um pouco das migalhas que caem da mesa. Migalhas me bastam, foi o que ela falou. Ela não se ofendeu com Jesus a comparar com cachorrinhos. Sabia, na verdade, que ela não merecia nada, inclusive por ser gentia e o mestre eram judeus, mas confiava na misericórdia de Jesus. Mesmo migalhas para ela seriam suficientes. Teve um escritor do passado, chamado Samuel Rutherford, que escreveu assim. Eu achei tão lindo o que ele escreveu. É uma obra da fé clamarmos e esperarmos bondade, mesmo das pancadas mais duras trazidas por Deus. Deixa eu repetir. É uma obra da fé
alguma coisa que Deus opera em nós. Quando nós clamamos e esperamos bondade, mesmo quando nós estamos sofrendo aquilo que parecem pancadas mais duras vindas da parte de Deus. Por quê? Porque nós sabemos que Deus é bom. Deus é bom. Que tremendo testemunho daquela mulher, né? Aliás, Jesus reconheceu grande fé. Ele reconheceu a grande fé da mulher e imediatamente curou o filho dela. E é interessante, tem alguma coisa aqui que você precisa estudar um pouco para perceber, né? Que o Evangelho de Mateus nos fala de duas pessoas de quem Jesus falou que tinham grande fé. Uma delas foi o centurião romano, lá em Mateus 8, que aliás era o assunto quando o Carlos estava falando, e o volume, né, flutuou ali, né, do som. Né? Então o centurião romano, Jesus reconheceu nele uma grande fé. E nessa mulher também. É interessante que essas duas pessoas eram gentios, não eram de Israel. E também é interessante, a gente fica com uma pulga atrás da orelha, que Jesus, nos dois episódios, curou a pessoa com necessidade à distância, o servo do centurião e aqui a filha dessa mulher. Interessante isso, né? Dá para a gente ficar pensando um pouco. A mulher manifestou grande fé, persistiu, confiou que Jesus iria ajudar, mesmo quando tudo parecia que conspirava contra ela. A raça dela, o fato dela ser gentia, não do povo de Israel, conspirava contra ela no sentido de o seu pedido ser atendido. O seu sexo também conspirava, porque naquela época os mestres, os rabis, né, eles não davam muita atenção às mulheres. Os discípulos também pareciam que não estavam a seu favor, né, queriam se livrar dela, lembra? E até as palavras de Jesus talvez pudessem fazer ela crer que o mestre era contra ela. Mas todos esses obstáculos apenas tornaram mais clara a determinação daquela mulher, baseada na confiança que ela tinha que Jesus a iria ajudar, na fé que ela tinha que Jesus a iria ajudar. Isso me fez lembrar o leproso, lembra? Lá em Lucas capítulo 5, ele falou algo semelhante. Lembra quando ele disse assim, Senhor, se quiseres, podes purificar-me. Lembra da história? Jesus curou aquele leproso também. A mulher se contentaria com pouco, uma migalha da atenção de Jesus. Porque ela sabia que Jesus era poderoso para libertar sua filha e libertar rapidinho, apenas com um pouquinho do poder dele. Mal ela sabia, irmãos, isso é tão precioso, mal ela sabia que ela tinha total atenção de Jesus, daquele que criou os céus e a terra. Migalhas seriam suficientes com um pouquinho da atenção de Jesus, mas a atenção do mestre estava completamente focada nela, naquele diálogo. A fé que busca apenas misericórdia é honrada por Deus. A fé que Ele mesmo dá, mas que busca apenas misericórdia é honrada por Deus. Todos nós temos necessidades em muitas áreas. Mais cedo ou mais tarde, nós vamos precisar de ajuda. Nós vamos encontrar nosso limite. Nós não vamos poder fazer nada para solucionar aquilo que nos aflige. E não reconhecer essa limitação somente vai piorar a nossa situação. Vai piorar o fato, né? Isso é verdade no meio dessa pandemia do Covid-19. Nós vamos encontrar nossas limitações. Mas especialmente é verdade quando nós estamos falando do campo espiritual. Todos nós buscamos algo que nos leve além desse mundo que com certeza está quebrado, dominado não só por contaminado, né? Não só por toda sorte de coronavírus, mas também pelo pecado. Não só à nossa volta, mas em nós mesmos também. E por nós não podemos fazer nada com a situação. Na verdade, a gente pode fazer sim apenas uma coisa. O que nós podemos fazer? O que aquela mulher fez? Buscar a Jesus. Com certeza Ele irá nos ajudar. Basta apenas um pouquinho da sua atenção, migalhas da sua misericórdia. Buscar como um necessitado, não como um consumidor que acredita que tem direito e deve, então, talvez até ir para o início da fila. Buscar como aquela mulher buscou. Quem busca ao Senhor Jesus assim vai ter uma surpresa. O Mestre está muito interessado nele ou nela.
quem busca Jesus, apenas por um pouquinho da atenção, descobre que Jesus está muito interessado na vida da pessoa. Não porque ele precise de alguma coisa de nós, simplesmente porque ele nos ama. A esperança, porque o próprio Senhor Jesus é quem nos convida a chegarmos até Ele, com os nossos problemas, com as nossas aflições, nossos fracassos, nossas dúvidas, e Ele é poderoso para nos ajudar e Ele quer nos ajudar. E a gente descobre então que há muito tempo Ele já se importava conosco. Antes mesmo de nós o conhecermos, Ele veio até nós, Ele nos amou, mostrou como é a vida de retidão que você e eu não conseguimos viver por mais que nós tentemos. Ele morreu naquela cruz, recebendo o castigo que nós merecemos receber. Acabou de cair a luz aqui e eu preciso pegar o fio da meada. Então Jesus nos amou antes de nós o conhecermos, Ele veio até nós, Ele morreu na cruz e Ele ressuscitou para que nós tivéssemos vida juntamente com Ele, que é a fonte de vida. Então eu tenho um backup aqui, né? Prevenido. Eu estava vendo que ia acontecer alguma coisa hoje aqui, né? Então, a presença dele é a fonte de vida na nossa vida, né? Talvez você nunca tenha vindo até Jesus dessa maneira. Não demore. Ele é a solução para o teu problema. Como foi solução para o problema daquela mulher, né? Talvez você já tenha vindo até Jesus algum dia, você entregou sua vida para Jesus, mas por alguma razão você anda abatido, derrotado, aflito, né? O convite de vir até Jesus não é apenas para escaparmos de uma punição eterna, não é apenas para nós fugirmos do inferno. Ele deseja que nós cheguemos até Ele, entreguemos até Ele um fardo muito pesado, que vai muito além da nossa capacidade de carregar. Mas como aquela mulher que nós estamos falando aqui, nós precisamos chegar a Jesus, chegar mesmo, né, de todo o coração, apesar das circunstâncias, das eventuais barreiras que possam existir, sem soberba, confiando apenas que o Mestre vai me dar, nem que seja um pouquinho da sua atenção, uma migalha da sua misericórdia. 2 Coríntios 5,15 fala, e ele morreu por todos, para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmo, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Neste mundo as pessoas correm atrás com riqueza e com muita avidez, né? Querem muita rapidez. É interessante que tem uma coisa chamada fila rápida, né? Se você pagar um pouquinho, tem a fila normal e tem a fila rápida. E normalmente a gente quer a fila rápida de ser atendido logo, né? Não, as pessoas não estão muito dispostas a pegar o que sobrou, as migalhas eventuais. E é interessante que eu pensava nisso, que muitas pessoas olham para o cristão e pensam algo do tipo, coitadinho dele, né? Ele se contenta com tão pouco. Quem fala isso, que o cristão se contenta com tão pouco, não está enxergando duas coisas muito importantes. Em primeiro lugar, que Deus atenta para um coração que se satisfaz apenas com uma migalha. O coração que se satisfaz apenas com uma migalha de Deus, Deus atenta para ele e lá dos céus ouve, e o salmista diz que desce em pessoa para vir em seu auxílio. Em segundo lugar, nós não somos coitadinhos, não. Porque uma migalha da atenção de Deus vale mais do que todos os tesouros desse mundo. O salmista falou assim, melhor é um dia nos teus átrios do que 1000 dias noutro lugar. As migalhas de Deus satisfazem e satisfazem completamente, irmão, completamente. Melhor ainda, Deus tem um incrível prazer não apenas em dar migalhas, mas derramar chuvas de bênçãos, não apenas migalhas. Lembra do hino? Chuvas de bênção teremos, chuvas mandadas por Deus, é a promessa de Deus, né? Quanto vale um coração contente? Com certeza aquela mulher, quando retornou para sua casa, ela se tornou com muita alegria. Quanto vale um coração contente?
Contentamento é definido como o estado de alguém que desfruta satisfação, gozo, alegria, júbilo. Contentamento está ligado à satisfação, verdadeira satisfação. É mais do que apenas olhar para um copo pela metade e dizer, ele está meio cheio. É se alegrar pelo fato do copo estar meio cheio. Isso é uma verdadeira satisfação. Contentamento também está ligado à gratidão. Esse assunto que ele vira e mexe, ele sempre acaba nele, né? Contentamento está ligado não só à satisfação, mas à gratidão. Provérbios 27, 7 diz assim, a alma farta pisa o favo de mel, mas para a alma faminta, até o amargo é doce. Quando nós nos sentimos fartos, nós corremos o risco de desprezar até aquilo que é bom. E no aspecto espiritual, desprezar as coisas que vêm de Deus. Nós temos recebido muito nesses lives. Então a gente precisa cuidar, meu irmão, minha irmã. Eu preciso cuidar para não nos sentirmos fartos, que no fundo seriam fartos de Deus. Você está faminto de Deus ou já um pouco enjoado com as coisas de Deus? Você tem consciência da sua necessidade? Quem tem consciência da necessidade, esse nunca fica farto de Deus, porque Ele é a solução para a nossa necessidade. Você confia que o Mestre pode te ajudar? Venha até Jesus. Se parecer que Ele demora a responder, insista como aquela mulher. Ele já está atento, muito mais atento do que você imagina e muito antes do que você perceba. Contentamento não só traz satisfação e gratidão, mas traz descanso, traz paz. Jesus continua a dizer para irmos até Ele e recebemos dele não só migalha, mas bênção, não é? Ele diz, vinde a mim e acharei descanso para a vossa alma. Lembra de Marta? Marta e Maria, né? Marta agitada. Precisava de paz. E ela ouviu de Jesus, Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Estar aos pés de Jesus, como aquela mulher gentia, como Marta. Paulo também precisava de descanso, de paz. Ele tinha um espinho na carne, lembra? E ele também ouviu, minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. 2 Coríntios 12, 9. Irmãos, a ovelha saciada, ela descansa em pastos verdes. Lembra do Salmo 23? Aquela mulher experimentou isso. E eu? E você? Será que nós experimentamos também? O Salmo 131 é um salmo muito lindo e diz assim, Senhor, o meu coração não é orgulhoso e os meus olhos não são arrogantes. Não me envolvo com coisas grandiosas nem maravilhosas demais para mim. De fato, acalmei e tranquilizei a minha alma. Sou como uma criança recém-amamentada por sua mãe. A minha alma é como essa criança. Põe a sua esperança no Senhor, ó Israel, desde agora e para sempre. Ponha a sua esperança em Jesus, em Jesus. Essa mensagem, eu não estou trazendo ela, não é, num espírito de cobrança, de você e eu preciso, né, ser contente. Se você entende a vida cristã como precisar fazer alguma coisa, você não vai ir muito longe nela. É um convite do Senhor, um desafio a experimentarmos algo bom que Deus tem preparado para nós. Ele pode dar solução para os nossos problemas. Então somente se nós agirmos como aquela mulher. Migalhas vindas de Jesus satisfazem e satisfazem muito, irmão. Na verdade, o que o Senhor nos dá é muito, muito, muito mais do que migalhas. E nesse ponto aqui eu me lembrei de um cântico. Satisfação é ter a Cristo, não a melhor.
Prazer já visto, sou de Jesus. Agora eu sinto satisfação sem fim. Canta comigo. Sim, paz real, sim, gozo na aflição. Achei o segredo. É Cristo no coração, aleluia, satisfação. É não ter medo, pois meu Jesus virá bem cedo, logo em glória eu hei de vê-lo, satisfação sem fim. Satisfação sem fim. Preciosas migalhas de Jesus para nós. Vamos orar. Baixa sua cabeça. Louvado seja o teu nome, Senhor, engrandecido sobre todas as coisas, sobre nossas vidas. Nós te agradecemos pelo teu grande amor e misericórdia que nos acolhe, nos acolheu, e não apenas nos deu migalhas da tua graça, mas tem derramado chuvas de bênçãos nas nossas vidas, Senhor. Pai, ajuda-nos, me ajuda a sempre me lembrar disso e viver uma vida de gratidão a Ti. E nesse momento, Senhor, eu quero também parar e lembrar das pessoas que estão sofrendo no meio dessa pandemia. Com certeza há muita aflição, muita necessidade. Pessoas estão perdendo entes amados. Pessoas não têm, talvez, até o sustento para hoje à noite. Senhor, tem misericórdia delas, como o Senhor teve misericórdia de nós. Provê na tua graça abundante, tua provisão é plena. Provê, Senhor, da tua salvação. É isso que te pedimos, Senhor Deus, no nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe. Migalhas preciosas, não é mesmo? Amém.